O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, começa no próximo domingo com portões abertos já a partir das 12 horas. Nós vamos conversar com o professor Bruno Sérgio Lima, professor de História e Atualidades, para falar um pouquinho, sobre esse Enem. Aliás, esse é o ano que vai acontecer em 2 finais de semana. Bruno, boa tarde. Boa tarde para você, querido. Boa tarde para os amigos do vídeo. É sempre um prazer estar aqui na rádio. Agora a gente fala um pouquinho sobre o Exame Nacional do Ensino Médio. Pois é, Bruno, expectativa do pessoal, qual é, o que ele tem, o aluno, quem está inscrito para fazer o exame, o que ele tem que ter de principal para não se equivocar, para não se atrapalhar durante o exame? Bom, essa é a grande pergunta que a gente faz todos os anos para os alunos, para que eles nos ajudem a responder. O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, esse ano, ele veio diferente. Ele vai vir, aliás, diferente do que a gente está acostumado. Pela primeira vez a gente vai ter um Enem dividido. Até então todo mundo estava acostumado com aquele esqueminha de sábado e domingo, onde no sábado, infelizmente, a gente era presenteado com os alunos chegando atrasados muito por causa do dia, que é um dia de sábado ainda é muito complicado em grandes cidades e tudo mais. Agora não, o Ministério da Educação trouxe a primeira grande mudança, que é a formulação da própria prova, a partir de agora em 2 domingos e não em um sábado e domingo, para tentar evitar essa casualidade acontecida pelo trânsito. Mas o que a gente espera mesmo é que o exercício, ou seja, a prova, ela não tenha grandes mudanças, A prova do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio, ela é uma prova que você consegue estudá-la, ou seja, tão importante quanto saber os conteúdos, é importante saber a organização da prova, o entendimento da prova. Então, se por acaso alguém aqui está nos ouvindo e não acompanhou, no primeiro domingo nós teremos as provas de linguagens, então português e língua estrangeira, que o aluno pode escolher, ciências humanas, seria história, geografia, filosofia, sociologia, e por último a redação. Essa seria a composição do Enem agora, que acontecerá neste domingo. E no domingo que vem, matemática, ciências da natureza, compõem a segunda parte. É sempre salutar a gente perceber que o Enem nos chama muita atenção pelo tema da sua redação, Porque é um momento em que o Brasil inteiro para discutir sobre o tema mesmo. No ano passado a gente teve, por exemplo, 7 milhões de estudantes escrevendo sobre o mesmo tema, e nós já tivemos temas muito importantes, como o mais recente, que foi a pertinência da violência, certo? Contra a mulher, ou temas ligados à criança, ou temas ligados aos mais diversos assuntos no quesito social. O Enem é uma prova que preza muito pela questão do social. Então, os alunos sempre, ao estudarem a prova ao longo do ano letivo, ficam atentos em como eles podem, da melhor forma possível, desenvolver, treinar os temas sociais do Brasil, questões de cota, questões de minoria, questões de acessibilidade, questões de gênero, porque são questões que o Enem está sempre muito atento e sempre muito ligado em cobrar. Então, agora nessas retas finais, hoje tem sido um dia de aulões o dia inteiro, amanhã também, quando chega assim no fim do dia, os alunos veem que ao longo do dia eles tiveram várias aulas e essas aulas estavam tocando sempre quase nos mesmos assuntos, que o Enem é uma prova previsível, mas ela é uma prova que exige muito do aluno, principalmente pela sua duração, São 2 domingos de muitas horas, então os estudantes têm que ficar atentos para a resolução dessa prova nas provas anteriores, porque isso certamente vai ajudar a realização da prova neste domingo. Agora, professor, também nós tivemos uma polêmica, em função de o próprio Ministério da Educação e as coordenações do Enem terem proibido que ou vai zerar quem colocar temas contrários aos direitos humanos. Houve uma decisão na Justiça, ainda não foi comunicado oficialmente. Como é que o senhor está analisando esse fato? Então, a redação, para que o amigo ouvinte possa entender, a gente divide o Enem em 5 partes, conforme eu comentei. Ciências humanas, linguagem, matemática, ciências da natureza e redação. Cada uma dessas linguagens, ela equivale, para o ouvinte poder entender, uma nota de 0 a 1000. Cada uma dessas áreas equivale a uma nota de 0 a 1000. Então, cada uma dessas áreas tem 1/5. E a redação, ela leva 1/5 sozinha. Se um aluno tira 1000 numa redação, é como se ele acertasse uma área inteira, certo? 45 perguntas. Então, a redação ela tem um peso muito grande.
E havia uma determinação do MEC para que os professores, né, os corretores, ao perceberem alguma coisa ligada aos direitos humanos, em que o proponente, ou seja, o vestibulando, a pessoa que vai fazer a redação, escrevesse contra os direitos humanos, contra as minorias, a redação automaticamente fosse zerada. Houve uma movimentação do Escola Sem Partido para que esse critério ele caísse, porque o Escola Sem Partido, numa análise completamente equivocada, completamente fora da área de quem não estuda o Enem, não estuda o processo de correção de habilidades e competências, acredita que a redação ela fica a correção do bel prazer do corretor em achar que vai zerar uma redação. Mal sabe eles que a redação é feita entre pares, são 2 professores que fazem a redação, se há discordância vai para um terceiro professor. O amigo ouvinte que está agora prestando atenção nessa conversa, nesse papo que a gente está tendo, perceba que a prova do Enem ela vem no sentido de humanizar. Então, como é que nós vamos dar nota, seja ela 100, 200, 1.000, 400, para uma prova que se mostre racista, para uma prova que se mostre homofóbica? Então, o Enem, mesmo com a liminar da Justiça, já alertou aos estudantes que a prova será corrigida conforme edital. Então, vou me repetir aqui. A prova será corrigida conforme edital. Ou seja, o aluno, o estudante que cometer perjúrio, que cometer algum tipo de incitação ao crime contra as minorias ou que for contra os direitos humanos das formas mais possíveis que isso possa acontecer, terá a sua prova zerada. Então que isso fique muito bem claro, mesmo com a liminar da Justiça, mesmo com tudo isso, o Ministério Público, certo, ou o próprio MEC já entrou com uma ação e provavelmente ela vai cair, porque não tem cabimento numa sociedade como a nossa, você autorizar estudantes que eles possam ter o direito de ser racistas em prova, que eles possam ofender os direitos humanos para exercer a sua liberdade de expressão. Isso é muito bizarro pensar dessa forma. Falar mal de negros, vou falar mal de negros, vou chamá-los de macaco porque eu quero exercer a minha liberdade de expressão. Não é assim. O MEC não entende dessa forma, certo? A sociedade civil organizada não entende dessa forma, porém, certo? O Escola Sem Partido entendeu que isso era a liberdade de expressão dos estudantes. Então, fica a dica, né? A gente está chegando no fim do dia, é muito importante, né? A gente tem pouco tempo para a prova. Se alguém pretende fazer uma revisão amanhã, seja em casa, internet ou em aulão, fique atento e cumpra, querido ouvinte, cumpra com os critérios do edital. Esses são importantes, certo? Mesmo que a Justiça, mesmo que a televisão, cumpra com os critérios do edital, porque certamente esses serão os cobrados. Perfeito. Agora, claro, é desejar a todos uma boa sorte, né? Compareçam nos locais, confiram os locais exatos onde vão acontecer as provas, né? Horário, claro, né, professor? E desejar a todos boa sorte. Professor Bruno Sérgio Lima, professor de História e Atualidades. Obrigado pelo papo aqui. Uma boa sorte para todo mundo que está nos ouvindo amanhã e que possa fazer uma boa prova.